E aí galera, tudo bem? Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria que vocês me dissessem aí, por favor, que ferramenta é essa daqui. Olhem bem essa ferramenta e me digam que ferramenta é essa daqui. Pausa o vídeo aí, por favor. Comenta lá embaixo lá que eu vou ver. Eu vou ver o comentário de todo mundo. Que ferramenta é essa daqui? Você sabe me dizer que ferramenta é essa? Não vale dizer que é uma broca. Uma broca é muito generalizado. Existe uma infinidade de modelos de broca, né? Eu quero saber exatamente que ferramenta é essa daqui, para que ela serve. Você sabe me dizer? Eu mesmo, até pouco tempo atrás, até alguns dias atrás, eu não sabia que ferramenta exatamente era essa daqui. Eu poderia chutar vários tipos de ferramenta que eu conheço. Eu não saberia dizer a vocês exatamente que ferramenta é essa daqui. Bom, agora já comentaram, vou ler todos os comentários. Seguinte, essa ferramenta aqui é uma broca trepanadora. O que é uma broca trepanadora? Broca trepanadora é uma broca que faz as operações de trepanamento. Agora me perguntem, o que são as operações de trepanamento? Operações de trepanamento são operações onde você faz a furação, porém sem fazer o desbaste do centro da furação. Vocês podem ver, essa daqui é uma broca que ela faz a usinagem nas extremidades dela, porém no centro dela não tem nada que faça a usinagem, o desbaste do material, não faça o corte do material. Então, essa daqui é uma broca trepanadora. Arif, mas e aí? Por que existe a necessidade de ter uma broca trepanadora? Se eu posso fazer uma broca, se eu posso comprar uma broca grande desse jeito para fazer a mesma função? Não exatamente, né? Existem aplicações específicas para esse tipo de broca, onde você vai realmente fazer a usinagem do externo da furação, do diâmetro externo, mas porém você não pode fazer a usinagem do diâmetro interno dela. O diâmetro interno dela você não vai fazer não vai fazer o desbaste do material. E é exatamente a aplicação dessa ferramenta aqui. Por que eu tenho essa ferramenta aqui agora? É o seguinte, pela primeira vez na minha vida eu precisei fabricar essa ferramenta. Eu nunca usinei pelo processo de trepanamento e nunca precisei fabricar uma ferramenta desse tipo aqui. Até semana retrasada, né? Onde apareceu um cliente novo aqui na minha oficina com um projetinho aí, umas peças para eu fazer e um desafio muito grande para mim, porque até então eu tinha que fazer essas peças, porém eu nunca havia feito a usinagem desse tipo de processo. Quando eu peguei o desenho da peça para fazer, eu imaginei que eu pudesse estar fabricando essas peças pelo processo convencional de usinagem de canais na face da peça. Pelo desenho aqui, eu achei que fosse possível eu fazer a usinagem das cavidades desse canal na face da peça pelo processo normal com um bedame de canal frontal. Porém, eu imaginei realmente que eu ia ter muita dificuldade devido à distância, devido à profundidade desse canal, dessa peça, dessa cavidade. Então eu imaginei realmente que eu ia ter muita dificuldade, porque é um processo que eu conheço um pouco. Não imaginei que eu fosse ter tanta dificuldade. Tive uma dificuldade a ponto de não conseguir fabricar as peças pelo processo que eu conheço, que é o processo de canais frontais. Então eu tive que pensar e desenvolver alguma ideia, alguma coisa para eu estar conseguindo fazer essas peças, fazer esse desafio, né? E esse é um pouco da rotina do dia a dia da oficina. Você pega muitos desafios, coisas que você nunca fez, e é isso que faz a usinagem tão apaixonante, né? Você tem um aprendizado todo dia, toda semana, você aprende com os desafios que aparecem na sua frente. E conforme aparecem esses desafios, a gente encara, desenvolve e aprende. E foi dessa forma que eu cheguei no desenvolvimento dessa ferramenta aqui. Eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre esse processo, né? Nunca havia feito esse processo de trepanamento, e não é porque nunca aconteceu que um dia que nunca vai acontecer, né? E esse dia chegou, eu usinar as peças através do processo de trepanamento.
Então vamos lá, eu gostaria muito de ter feito o vídeo fazendo a fabricação dessa ferramenta aqui. Eu acho que, nossa, tenho certeza que seria um vídeo muito interessante para vocês assistirem. Seria um excelente conteúdo. Porém, como eu não tinha certeza se ia dar certo, infelizmente, eu não me preocupei em fazer a gravação da fabricação dessa ferramenta. Mas eu desenvolvi e fabriquei essa ferramenta, larguei um pouquinho o CNC, voltei um pouquinho lá pro meu torno mecânico, fresadora, divisor e fabriquei essa ferramenta aqui. Como que eu fabriquei essa ferramenta? A partir da onde que veio a ideia, né? O projeto da peça, eu preciso ter o diâmetro interno aqui de aproximadamente 45 milímetros, sem estar usinado, e um diâmetro externo de aproximadamente 85 milímetros. Então eu desenvolvi essa ferramenta aqui que atendesse à necessidade, às especificações do projeto da peça. E como que essa ferramenta trabalha? Essa ferramenta trabalha como se fosse uma broca, né? Ela entra na peça fazendo a usinagem através desses dois insertos, né? Das duas pastilhas para alumínio. Então esse inserto aqui, que é o periférico, esse inserto que é o periférico, ele acaba fazendo a usinagem do diâmetro maior do processo. Enquanto o inserto central, que é esse daqui da minha esquerda, ele é encarregado de fazer a usinagem do diâmetro interno desse canal. Então vamos ver o processo de usinagem dessa peça aí e depois eu explico um pouquinho mais para vocês. Bora lá!
E aí, o que vocês acharam do processo de usinagem dessa peça aqui? Bom, vamos explicar um pouquinho mais então. É o seguinte, essa ferramenta, eu desenvolvi e fabriquei essa ferramenta com o intuito de fazer essa cavidade aqui na peça, né? Como vocês viram ali no desenho, e eu tenho aqui já a peça pronta. Essa ferramenta, ela trabalha nesse sentido, né? Ela acaba abrindo a cavidade da peça, ela abre a cavidade numa medida específica e depois, na programação, eu faço com que ela faça incrementos na medida em X da peça para chegar na medida final. Então vocês podem ver que a ferramenta ela é desenvolvida para usinar um diâmetro de aproximadamente 75 milímetros, mas depois eu vou incrementando a ferramenta até chegar na medida maior de 85 milímetros. Um detalhe interessante é que, como ela tem duas ferramentas opostas, ao mesmo tempo que eu vou abrindo a medida de 85 milímetros, eu vou fechando também a medida de 45 milímetros. Ela faz uma usinagem equilibrada. Enquanto um inserto ele faz a usinagem do diâmetro maior, o inserto central ele faz a usinagem do diâmetro menor. E acaba saindo esse resultado aqui. Comentem aí, por favor, se vocês já conheciam esse processo. Se você não conhecia, comenta também, por favor, quanto tempo você tem de profissão, quanto tempo você tem de torneiro, fresador, programador, qual é a sua experiência com usinagem, e falando que você não conhecia esse processo aqui, porque eu, por exemplo, tenho 10 anos de experiência aí na área, não conhecia de curioso apenas, de ver na internet, mas eu mesmo nunca tinha nem fabricado esse tipo de ferramenta, nem mesmo tendo feito a usinagem desse tipo de processo. Tenho amigos aí também da usinagem que também tenho certeza que não conheciam esse processo de trepanamento ou trepanação, tanto faz. Meu pai mesmo tem 30, 40 anos de ferramentaria, ele não conhecia sobre esse processo. Quando ele viu, ele achou muito interessante. E eu também, depois que eu fabriquei a ferramenta, idealizei o projeto da ferramenta, fabriquei e vi o resultado, eu me senti assim bastante realizado com o resultado. Como vocês viram aí, uma boa performance da ferramenta, um processo muito produtivo, muito eficiente, porque como ele tem o corte equilibrado, enquanto a ferramenta periférica usina o externo, a central usina o interno. Então isso faz com que a usinagem fique balanceada. E apesar de toda essa profundidade da cavidade, você faz a usinagem sem trepidações, sem vibrações, sem excesso de ruído, e acaba sendo um processo muito eficiente. E aí, gostaram? Comentem aí, por favor, o que vocês já acharam desse processo, se vocês realmente não conheciam, como eu também não conhecia. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E é isso aí, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.